dos ímpios ajuda. Pela bênção dos homens de bem a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. Querido Deus, Pai, Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti pela Tua santa palavra. Palavra esta, Senhor, que é fiel e digna de toda aceitação. Palavra inspirada pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, a homens de Deus que a escreveram, ó Pai, e que Tu tem guardado e preservado e tem chegado até nós, e que tem revelado, Senhor Deus, as verdades divinas ao nosso coração, e tem nos feito sábio para a salvação. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua santa palavra, que tem nos revelado a Jesus Cristo, nosso Senhor, e tem nos conduzido por veredas de justiça, ó Pai, para vivermos de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas nesta noite. Traz, Senhor Deus, a responsabilidade que devemos ter, ó Pai, na cidade em que vivemos. É em nome do Teu Filho amado Jesus que Te oramos, ó Pai, e desde já Te agradecemos. Amém. Queridos, a palavra de Deus nos diz: no bem dos justos exulta a cidade, no bem dos justos se alegra a cidade, e pela bênção dos homens de bem a cidade se exalta. Viu comigo? No bem dos justos exulta a cidade, pela bênção dos homens de bem a cidade se exalta. Quero compartilhar um pouquinho com vocês hoje nesta palavra. Haja visto aquilo que tem inquietado meu coração e me incomodado durante essa semana. Nós desenvolvemos um trabalho social aqui próximo, com mais de 300 crianças na cidade nova, lugar este que tem vivido dias difíceis desde o final do ano passado, em que, enquanto se acuta, o fundo musical são balas cortando de um lado para outro, em que as crianças dentro do projeto se atemorizam nas suas salas e ficam amedrontadas com os disparos, em que um adolescente, atendido pelo nosso projeto, pelo projeto desta igreja, essa semana acabou sendo atingido por uma destas balas. Mas pela misericórdia de Deus, graças a Deus ele está bem, para a glória do Senhor. Mas ele foi atingido em seu braço, o Senhor o guardou, o Senhor o protegeu. Mas a realidade da nossa cidade é uma realidade pura, em que a violência ela tem crescido cada vez mais, e a palavra de Deus nos diz que no bem dos justos a cidade se alegra, e a palavra de Deus diz que na bênção dos homens de bem a cidade se exalta. Então a gente precisa questionar o que está acontecendo. Foi divulgado agora no mês de fevereiro pelo Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, uma organização não governamental sediada no México, que a cidade de Fortaleza é a 13ª cidade mais violenta do mundo. A cidade na qual você mora é hoje a 13ª cidade mais violenta do mundo. O que eles utilizaram para poder classificar Fortaleza como a 13ª cidade mais violenta do mundo foi o índice de homicídios, que ultrapassa 66 mortes a cada 100 mil habitantes. Eles não contaram, não contabilizaram crimes contra o patrimônio, crimes contra a liberdade, nem outros tipos de crimes contra a vida ou mesmo tentativa de homicídio, mas apenas o homicídio. E nós fomos classificados
como a 13ª cidade mais violenta do mundo e a 4ª mais violenta do nosso país. Ampliaram 50 cidades e lá estamos nós. Lá está a nossa cidade. Lá está a cidade que você e eu temos responsabilidade sobre ela. Porque você é a igreja. Porque você é sal. Porque você é luz. Porque Deus te fez sal e Deus te fez luz. E eu fico a pensar, amados, o que tem acontecido na nossa cidade. Está vivendo um momento como esse. E é impossível pensar a violência que nós temos vivenciado e não lembrar que há uma propaganda contínua de violência na cidade de Fortaleza. Há uma propaganda contínua de violência na capital de Fortaleza, na capital do Ceará, Fortaleza. A televisão, ela faz marketing de violência. A televisão, ela vende violência. As nossas programações locais, elas são recheadas de violência. Rota 22, Cidade 90, Barra Pesada. O que é isso? São programas que vendem violência. Quando eu era criança, eu aprendi que violência gera violência. E o que eu tenho visto é que esses programas, eles têm sido fomentadores de violência. Esses programas, por mais que na sua concepção original alguém tenha intentado denunciar o crime e tentar inibir o crime, na verdade esses programas hoje, eles são parceiros da violência na nossa cidade. Na verdade, esses programas hoje são propaganda de violência. Na verdade, esses programas hoje, eles provocam violência. Eles alimentam corações de pessoas de violência e faz com que essas pessoas comecem a agir violentamente. Essa é a triste realidade. A gente precisa entender, amados, que os programas das redes de TV comerciais, eles têm um objetivo. E o objetivo destes programas é comercial. O objetivo é lucrar. O objetivo é fazer dinheiro. E não a ética de produção e veiculação de conteúdo na nossa TV. Porque a ética não é do conteúdo. A ética é do que dá audiência. A ética é fazer audiência porque a audiência dá dinheiro. Então eles não se importam com o conteúdo que está sendo produzido e veiculado. Eles se importam se aquilo está gerando audiência. Eles não se importam se o que está sendo veiculado vai ser benéfico à comunidade, vai ser bom para a sociedade ou não. O que eles importam é se aquilo lhes dará dinheiro. A ética é gere audiência que o dinheiro vem. Essa é a ética. Infelizmente, a TV brasileira, amados, ela tem audiência com nudez e com sangue. Isso está patente aos olhos de todos nós, que a audiência é gerada na TV brasileira ao custo de nudez e ao custo de sangue. Então o que é que nós temos? Ela vai explorar de forma vergonhosa, vil e pecadora a nudez, o sexo. E quando ela não explora a nudez e o sexo, ela vai explorar o sangue. E o que nós temos hoje de produção local concentra-se extremamente na violência. E a nossa capital passa a figurar como a 13ª cidade mais violenta do mundo. E nessa tentativa louca de produzir audiência, na exposição da nudez ou na exposição do sangue, o que nós temos? Nós temos que o telespectador passou a ser tratado como um promíscuo
ávido por sede, ou por um vampiro sedento de sangue. Essa é a triste realidade dos programas policiais produzidos em nossa cidade. Pode, a princípio, parecer que estão ao lado da sociedade, mas não estão. Eles estão trabalhando contra a sociedade. Eles estão trabalhando contra a sociedade. Eles não estão simplesmente denunciando a violência para que ações públicas sejam tomadas, não. Eles estão fazendo propaganda da violência. Eles não estão trabalhando contra a violência. Eles estão sendo parceiros da violência. A superexposição da violência, amados, não é bom para a sociedade alguma. E as pessoas hoje sentam-se na hora do almoço e na televisão o sangue começa a escorrer. E perdoe-me a expressão, parece que decidem usar sangue como molho para o próprio almoço. Você não é vampiro para se alimentar de sangue. Você é ovelha. Deus tem algo melhor para você. E aí nós temos uma superexposição da violência, uma banalização da violência, de tal forma que nós passamos a ter dois tipos de comportamento. Pessoas que adoecem, pessoas que sofrem de síndrome do pânico, pessoas que se escondem dentro das suas casas, pessoas que temem colocar o pé na calçada, porque elas foram tão expostas à violência que seus erros as impedem de viver a vida. Por outro lado, outras pessoas, elas são tão expostas à violência, essa superexposição da violência na mídia, que elas acabam por tornarem-se insensíveis, indiferentes à questão da violência e da criminalidade. É como se aquilo começasse a tornar-se algo natural e normal da vida, de tanto aquela pessoa está exposta àquela superexposição de violência. É como um estudante de medicina, a primeira vez que ele se expõe diante de um cadáver, o choque é terrível. Tem alguns que até desistem, mas depois a morte vai ficando algo mais próximo daquele que exerce a medicina. E o que está acontecendo? Essa superexposição da violência ou gera pessoas fechadas dentro de seus ambientes particulares, ou gera pessoas insensíveis, indiferentes à violência, e pessoas que começam a tratar a violência como se fosse algo natural e comum. O que a gente pode fazer? O que eu e você podemos fazer? A gente pode fazer alguma coisa. A gente deve fazer alguma coisa. A palavra de Deus diz que no bem dos justos a cidade se alegra. A nossa cidade não está alegre. A nossa cidade chora. A nossa cidade está de luto. Onde está o nosso bem? O nosso bem é a cidade se alegra. A palavra de Deus nos diz que pela bênção dos homens de bem a cidade se exalta. Há uma igreja em Fortaleza, Deus. Há um povo santo. Há um povo escolhido por Deus. E essa história tem que mudar. Essa história tem que mudar. E eu e você precisamos fazer alguma coisa como igreja do Senhor Jesus. O que fazer? Deixar de assistir esses programas? Um primeiro passo. Não coloque mais esses programas diante dos seus olhos. Não enche o seu coração de violência e de sangue. Você só precisa do sangue de Cristo que verteu na cruz.
Você só precisa estar exposto a esse sangue que desceu da cruz, mas não o sangue da violência. Não. Sim, deixe de assistir esses programas, mas esse é apenas o primeiro passo. Não permita que esses programas concorram com o seu momento de almoço. Não permita que esses programas roubem tempos preciosos da sua vida. Não gaste tempo colocando esses programas diante dos seus olhos. Assuma uma aliança e compromisso com Deus de não se expor a essa violência barata, a esse marketing da violência que há na TV brasileira. Isaías capítulo 33, versículo 14 ao 17 nos diz: quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que sacode da sua mão todo o suborno, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e o que fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão secas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Quem é, irmãos, que vai habitar entre as labaredas eternas? Quem é que vai habitar com o fogo consumidor? Quem é que vai ver o rei na sua formosura? E quem verá a terra que está longe? A palavra de Deus é clara: o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver. Você quer ver o rei na sua formosura? Quem quer ver o rei na sua formosura? Faça uma aliança com Deus essa noite, de fechar os seus olhos para não ver o mal. Faça uma aliança com Deus essa noite, de tapar os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue. Faça uma aliança com Deus, de andar em justiça, falar com a retidão, rejeitar a opressão e não aceitar socorro. Faça uma aliança com Deus de não colocar essa superexposição da violência diante dos seus olhos. Não nego aqui, amados, a liberdade de imprensa. Não. É possível se dar uma notícia de forma diferente, sim ou não? É possível você dar uma notícia e é possível você usar aquela notícia de uma forma sensacionalista, fazer uma exposição que não vai levar a mudança alguma na sociedade, sim ou não? Então não julgo que seja omitido as questões sociais da nossa cidade, mas é inadmissível que a gente continue permitindo que no nosso lar e que na nossa cidade haja uma superexposição da violência, como uma venda da violência diária nas nossas casas e nos nossos lares. A palavra de Deus diz: aquele que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal, os seus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Você quer ver o rei na formosura? Você quer viver na terra que Deus nos prometeu? Faça uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus. Não coloque os seus olhos diante desse tipo de programação. Não coloque diante desse tipo de programação. Por muito tempo apontaram a pobreza como causa da violência. Não há que se negar que há violência nesse estado social, mas a gente tem que entender que a violência
ela está em todas as camadas sociais, ela está presente em todos os estratos da sociedade. A violência não é uma peculiaridade daqueles de nós que somos povos. Não, a violência, ela permeia toda a sociedade. A violência não é causa, a pobreza não é causa da violência. Os dados oficiais do governo apontam que cerca de 40 milhões, mais de 40 milhões de brasileiros, na última década, saíram da pobreza. E é interessante perceber que quando o Brasil está combatendo a pobreza, a criminalidade e a violência não reduziu, não recuou. A violência continuou avançando. Então, se a pobreza está reduzindo e a violência está avançando, amados, a pobreza não é causa da violência, como tentaram vender. A pobreza não é causa da violência. A pobreza está presente em todos os estratos sociais. Talvez ela está mais visível no meio pobre, porque ele não tem como comprar a polícia, nem o delegado, nem o juiz. Porque a violência é mais exposta. Mas a violência está lá nos altos escalões da sociedade. Se você ler os profetas maiores e os profetas menores, o dedo em riste do profeta era voltado primariamente para os estratos mais altos da sociedade. Agora o vilão, amados, da vez, o bode expiatório da vez, é o crack. É a briga por território, é o tráfico, é o traficante. Eles são apontados como a causa principal da violência. Não há que se negar que eles têm uma influência extrema no quadro de violência da nossa cidade. Cerca de 1 ano e meio, eu estive presente em um cemitério e eu estava sentado e um funcionário vinha passando e eu me ergui e acompanhei os passos junto àquele funcionário daquele cemitério e comecei a falar com ele e conversando com ele sobre o dia a dia dele ali no cemitério. E ele me dizia: o que me afeta mais, o que mexe mais comigo, é porque o que nós sepultamos aqui todo dia não são pessoas que morreram de morte natural, porque chegaram na idade e o corpo parou. O que afeta mais o meu coração é porque o que nós mais sepultamos aqui são jovens de 14 a 24 anos de idade. Cerca de 90% do que nós sepultamos aqui todo dia são jovens de 14 a 24 anos de idade. Esse é o nosso quadro da nossa cidade, que eu e você, que somos sal, que somos luz, precisamos reverter. Porque no bem dos justos a cidade se alegra, e a nossa cidade não está se alegrando, a nossa cidade está chorando, a nossa cidade está de luto. Existem mães desfilhadas, e se existe é porque existe alguma omissão da nossa parte. Eu e você, como igreja, temos feito alguma coisa, mas essa alguma coisa ainda é pouco, irmãos. Ainda é pouco, ainda é pouco. A nossa cidade chora, a nossa cidade está de luto. Os nossos jovens, os nossos filhos estão morrendo. E nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. A Bíblia diz que é no bem dos justos que a cidade se alegra.
A Bíblia diz que é na bênção dos homens de bem que a cidade se exalta. E os justos e os homens de bem são aqueles que já se encontraram com Cristo. Os justos e os homens de bem sou eu e você, somos nós, a igreja do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz: de que se queixa o homem? Lamentações 3:39. Queixe-se cada um de seus pecados. Apontaram tantas coisas, apontaram falta de policiamento. O Estado fez concurso, equipou a polícia, contratou novos policiais, criou o programa Ronda do Quarteirão, e a violência só se escapa. A pobreza diminuiu, a violência aumentou. O efetivo da polícia aumentou, mas a violência continuou aumentando. O número de evangélicos em Fortaleza cresceu, mas a violência não reduziu. Tem alguma coisa errada, amado, que não está batendo. E a gente precisa acordar para isso. Você está aqui, eu estou aqui, amados, porque nós temos uma missão de Deus a realizar aqui. A salvação de Deus, ela não para em mim, não para em você. Já disse aqui a voz e volto a repetir: se a salvação de Deus terminasse em mim e em você, no dia que nós nos ajoelhamos e aceitamos a Jesus, naquele mesmo momento nós teríamos sido arrebatados ao céu. Mas o Senhor nos manteve aqui. E o Senhor nos manteve aqui porque nós devemos ser instrumento de justiça para que outras pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. O Senhor nos deixou aqui para que o nosso bem faça a cidade se alegrar. O Senhor nos deixou aqui para que a nossa bênção faça com que a cidade seja exaltada. Há uma razão porque o Senhor não nos perdoou. Há uma razão. De que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Não é a pobreza, não é falta de polícia, não é simplesmente falta de educação, não é simplesmente falta de saúde. A violência, ela tem no seu radical, no seu mais íntimo, a sua causa principal: pecado. Pode pegar relatórios de sugestão de segurança pública para a cidade de Fortaleza e para o estado do Ceará, que você não vai encontrar em nenhum momento um especialista em segurança, um sociólogo, um cientista político falar em pecado, porque eles nunca vão ter a solução completa para o problema da violência. Só quem lida com o pecado é a noiva de Cristo. Só quem diz há pecado e o pecado precisa ser confrontado é a igreja do Senhor Jesus. Governador do estado, prefeito da cidade, Câmara Municipal e Assembleia Legislativa não vão se reunir para tratar do problema do pecado. Só quem pode lidar com isso é a igreja do Senhor Jesus. A verdadeira causa da violência é o pecado. De que se queixa o homem? De seus próprios pecados. O problema da violência é o que a sociedade moderna mais evita tratar: pecado. As pessoas nem mais ouvir esse nome querem ouvir pecado. O pecado é a raiz da violência. Os cientistas políticos, os especialistas em segurança, eles apontam outras causas como causa da violência. E eu quero dizer que eles estão enganados. Aquilo que eles apontam como causa da violência são sintomas do pecado, que desencadeiam esses sintomas, e esses sintomas também apresentarão a violência. Porque o problema de Fortaleza é o pecado. Enquanto o homem não tiver paz com Deus, ele não terá paz com o próximo. Enquanto a relação do homem for conflituosa com Deus, a relação dele com o próximo será conflituosa. A violência é resultado da violação da comunhão com Deus. Violação, por sinal,
tem a mesma raiz da palavra violência. Quando nós violamos a nossa comunhão com Deus, quando nós pecamos, está aberto todo o caminho para a vivência e a prática da violência. Outro fator que jamais será considerado numa política de segurança pública: Satanás. Satanás jamais será considerado numa política de segurança pública. Mas o que a palavra de Deus nos diz em João 10:10? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. É claro que a gente não pode pensar em violência na cidade de Fortaleza sem entender que existe uma ação demoníaca por trás de tudo isso, sem entender que Fortaleza jaz no maligno. Nós precisamos entender e compreender isso. E isso não exime a responsabilidade daquele que comete a violência e o crime. Não, porque aquele que comete a violência, ele queixa-se de seus próprios pecados, e o pecado é responsabilidade humana. Então, por mais que exista uma ação demoníaca, existem as potestades do ar, existem os principados do ar, os espíritos malignos, nós precisamos entender que existe a responsabilidade humana. O pecado é responsabilidade humana. O que fazer, amados? O que fazer? Além de não perder tempo assistindo esses programas policiais que alimentam a violência, o que fazer? Orar. Diga comigo, orar. Diga comigo, orar. Você é a igreja do Senhor. Governador do estado, prefeito da cidade, deputados estaduais, vereadores. Eles não pensaram no que você tem. Você pode orar. Lutas espirituais se guerreia com armas espirituais. Governador do estado, prefeito, autoridades, a polícia, eles não conseguem combater as potestades e os principados do ar. Você pode. Você pode. Ore, ore, ore por nossa cidade, ore pela nossa cidade. Isaías, capítulo 59, versículo 1 a 8, e verso 16 nos diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade. A vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de basilisco, de serpente, e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e a obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade.
destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz. Não conhecem o caminho da paz. Nem a justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Versículo 16. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Deus diz: meu braço não está encolhido para que possa salvar, meus ouvidos não estão agravados para que eu não possa ouvir. E Deus procura um intercessor, Deus procura um que se coloca na brecha. E Deus maravilhoso que não encontrou um intercessor. Hoje os olhos do Senhor passam sobre a cidade de Fortaleza. Há um intercessor pela nossa cidade. Há alguém que interceda pela nossa cidade. Os braços de Deus não estão encolhidos para que possam salvar. Os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possam ouvir. Os braços de Deus estão estendidos para salvar. E os seus ouvidos estão prontos para ouvir oração. O Senhor procura intercessor. Temos nós orado por nossa cidade, ou temos gastado tempo diante de programas policiais? Deus diz para mim e para você: eu quero intercessor pela cidade de Fortaleza. Eu quero intercessor por essa cidade. Eu tenho uma igreja nessa cidade. O Senhor diz para mim e para você: eu tenho uma igreja nessa cidade. E esta igreja é sal, essa igreja é luz, e ela precisa brilhar. E isso não pode estar acontecendo, porque aonde há o bem dos justos, a cidade se alegra. E a cidade de Fortaleza tem que se alegrar pelo bem dos justos e pela bênção dos homens de bem. A cidade de Fortaleza, ela tem que se alegrar, e ela tem que ser exaltada pela presença do corpo de Cristo nela, amado. O que fazemos, queridos? Podemos fazer algo além de orar? Devemos fazer algo além de orar. Devemos parar de assistir esse tipo de programação. Devemos orar e devemos fazer algo além de orar. Quem ora crê, quem crê age. Diga comigo: quem ora crê, quem crê age. Quem ora, amados, age porque crê. Porque crê. Quando nós oramos, amados, nós estamos dizendo para Deus: Deus, a minha força não vai até aqui. E eu entro no mundo sobrenatural, porque existe uma ação sobrenatural de Deus. Eu oro a Deus e peço a Deus, intercedo a Deus pela minha cidade. Eu busco a sobrenaturalidade em Deus. E eu deixo com Deus aquilo que é sobrenatural. E Deus olha para mim e para você e dá força minha a você para fazer aquilo que é natural, está ao alcance das nossas forças. Quando eu oro a Deus, eu oro crendo no agir de Deus. E eu espero o agir sobrenatural de Deus. E Deus me capacita e me dá forças para me agir no que é natural. Então podemos fazer alguma coisa sim, e devemos fazer. O pecado, amados, criou toda a estrutura econômica, social e política de violência e provocadora da violência. Logo, a nossa luta primordialmente é espiritual, mas não podemos prescindir da ação e do exercício da justiça em nossa cidade, porque você ainda não foi arrebatado. Diga assim: eu estou na terra. Tem crente que a gente tem que lembrar que ele ainda está na terra. Você está na terra. Você ainda não foi arrebatado, porque há uma missão para você cumprir aqui. Há uma missão para você cumprir aqui.
como instrumento de justiça, como carvalho de justiça. Se não tivesse mais nada que você fazer aqui, Deus tinha te arrancado no momento da tua conversão e tinha te levado aos céus. Mas Ele te deixou aqui, porque assim como a salvação te alcançou, Ele quer que você seja um instrumento de justiça e salvação para outros. Então ela é primordialmente espiritual, mas não se pode prescindir das lutas pelo exercício da justiça na nossa cidade. Como agir, amados? De que maneira podemos ser úteis como cidadãos e como igreja? Que afinal de contas, nós, repito, estamos na terra, nós somos cidadãos de Fortaleza, nós somos cidadãos dos céus, sim, mas nós temos um pé na nossa pátria celestial e temos um pé na nossa cidade. Cidade essa que você nasceu e que Deus coloca sob a sua responsabilidade. Cidade essa que talvez você não nasceu, mas Deus te trouxe para morar aqui e colocou sob as suas responsabilidades. Que o agente de segurança não se corrompa, que o educador não desista, que o juiz não se venda, que o porteiro não destrate, que na profissão que Deus tem nos dado, nós possamos usá-la para fazer justiça, para ser justo com todos, com o pequeno, com o grande, com o analfabeto e com o douto, com todos, com o que tem e com o que não tem, com todos. Precisamos, amados, agir como igreja. Você é luz. A luz a gente coloca no bebê, não se bota debaixo do alqueire. A luz precisa ter. Precisamos se importar com o colégio, não apenas que os nossos filhos estudam. Precisamos nos importar, amados, com a escola pública, com aqueles pais que gostariam de colocar os seus filhos numa escola particular, mas não tem dinheiro para pagar. Precisamos se importar com eles. Precisamos parar de olhar para o nosso umbigo e para nós mesmos e olhar para o próximo. Precisamos fazer como aquele samaritano que, diferentemente dos judeus e dos religiosos que por ali passaram e olharam simplesmente para o seu umbigo, o samaritano olhou para aquele caído e tomou aquele caído nos braços e levou para ser cuidado. Você é a igreja do Senhor. Você é salvo, você é luz. Deus abençoa você. Você pode colocar seu filho no colégio particular. Glória a Deus. Isso é bênção do Senhor. Mas existem pessoas que não podem. E elas não têm nem esclarecimento como podem melhorar o colégio onde os filhos delas estão. Mas Deus te deu esclarecimento para que você ajude o conselho de pais na escola pública, para que você dialogue com os funcionários na escola pública, para que você dialogue com os alunos na escola pública, para que você de alguma forma mobilize para que eles tenham voz na prefeitura e no governo do estado, e para que aquela escola possa se tornar uma referência, para que os filhos daqueles que não podem pagar possam ter uma escola de qualidade. Você é a igreja do Senhor Jesus. Você precisa fazer alguma coisa. Quem ora crê, quem ora crê, quem ora crê e quem crê age. Martin Luther King, homem que orou porque cria, e homem porque cria, agiu. Enquanto a segregação racial nos Estados Unidos era algo legal, legislado, aquele homem deixou-se ser um carvalho de justiça, deixou-se ser um instrumento de justiça, deixou-se ser instrumento de Deus para a prática do bem, para que a sua cidade e o seu país se alegrasse, e lutou
e lutou para que se derrubasse as barreiras raciais nos Estados Unidos. Hoje eu lembro, entre um ônibus, pode sentar-se no ônibus, Estados Unidos. Hoje eu lembro, olha, assistir a aula com o branco, enquanto sei um dos pioneiros do pentecostalismo, para ter aula de teologia, aula de Bíblia. Ele não podia entrar na sala de aula porque era negro. E ele colocava sua cadeira ali do lado da porta e assistia a aula de fora da sala. Mas um homem chamado Martin Luther King entregou a sua vida para que a justiça fosse feita e para que a sociedade se alegrasse. Você pode fazer alguma coisa além de orar. Você pode fazer alguma coisa além de orar. Você pode ajudar aqueles que precisam de uma escola de qualidade, de um ensino de qualidade. Você pode fazer com que essas pessoas entendam que elas podem ter uma voz junto às entidades públicas. Vocês podem fazer com que elas entendam o direito que elas têm de ter uma escola para dar oportunidade aos seus filhos. Meus filhos, seus filhos terão oportunidades, porque Deus não tem dado a graça de poder pagar colégio para eles. Mas essas crianças, elas não vão poder ter oportunidade. Isso não é justo. Isso não é justo. Isso é violência. Isso é violência. E se omitir é ser participante dessa violência contra estes. E a igreja, ela não é chamada para ser instrumento de violência, mas é chamada para ser carvalhos de justiça. Precisamos se importar, amados, com um posto de saúde, para que o mesmo atenda com dignidade aquele que não pode pagar por uma consulta. Temos que nos importar, amados, com as praças públicas, porque o mesmo pai que não tem dinheiro para pagar uma escola particular, porque ele tem dificuldade de colocar a refeição todo dia do seu lado, é o mesmo pai que ele não tem dinheiro para pagar para o filho assistir o cinema, é o mesmo pai que não tem dinheiro para pagar para o filho entrar num toque de bola, num clube de vôlei, em qualquer outra atividade recreativa. E os espaços que ele tem de lazer é a praça pública. Temos que nos importar com as praças públicas, para que não sejam lugares de consumo de droga, de tráfico de droga, e que à noite virem dormitórios daqueles que não têm casa para morar. Sim, temos que nos preocupar, temos que nos importar, para que as crianças, adolescentes e jovens de nossa cidade, que mal têm recursos para se alimentar, ter pelo menos espaço para o seu lazer. Temos que nos importar com a limpeza pública, com o saneamento básico, pois quem é mais fragilizado na saúde é quem é mais exposto às enfermidades. Nós somos igreja do Senhor. O bem dos justos precisa ser manifesto. Precisamos fazer algo mais. E você me diz, pastor, a Bíblia nos diz: no bem dos justos exulta a cidade, pela bênção dos homens de bem a cidade se exalta. E a cidade, amados, ela é incrédula. Diga para mim, Fortaleza é incrédula. Diga, Fortaleza é incrédula. E o incrédulo, amados, ele precisa de atos concretos. Ele precisa de concretude. Lembra como foi que Tomé fez? Senhor, só creio se eu tocar. Porque o incrédulo, ele precisa de concretude. Não adianta você dizer que ama se você não manifestar o seu amor. Não adianta você pregar justiça se você não agir como carvalho de justiça. Eles precisam de concretude. Eles precisam ver o seu amor.
Não importa se é um católico, se é um espírita, se é um bandista, se é um ateu. Eles precisam ser cuidados, amados, e precisam ver atos concretos na minha e na sua vida. Os que nos importamos com eles. Eles precisam ver o amor de Deus nas minhas ações, nas tuas ações, e não apenas nas nossas orações e nas nossas pregações. Eles precisam ver a gente fazer o que fez aquele samaritano, que pegou aquele lá no meio do caminho, colocou sobre o seu veículo animal, levou até a pousada, disse: olha, aqui está, cuida dele, quando eu voltar, tu me diz aonde que eu paro. Ou seja, atos de concretude. Uma cidade incrédula, ela precisa de atos concretos. Como nós aprendemos aqui na semana passada, o amor manifesta-se em atos. E a igreja do Senhor Jesus precisa manifestar o amor de Deus. É bem certo, amado, que ações podem ser tomadas pelo político do bairro. Ações como essas podem ser tomadas pelo líder comunitário. Ações como essas podem ser tomadas por qualquer cidadão. Mas isso não nos exime de nossa responsabilidade. Aliás, penso eu, amados, que somos muito mais responsáveis do que qualquer outro. Por isso. Por quê? Porque a luz de Cristo já raiou em nossos corações. Então a nossa responsabilidade com a nossa cidade é maior. Precisamos ter a sensibilidade que Jesus teve, de se aproximando de Jerusalém, começou a chorar pela cidade. Nós precisamos chorar, nós precisamos interceder, nós precisamos fazer alguma coisa pela nossa cidade. Jesus orou por Jerusalém, e Jesus se entregou em um ato de concretude por Jerusalém. Precisamos orar, precisamos nos entregar, precisamos agir, precisamos fazer atos de amor à nossa cidade. Mas há uma ação que não pode ser realizada por ninguém, senão pela igreja do Senhor Jesus. Há uma ação que você pode realizar, que o poder público não pode. Há uma ação que você pode realizar, que a polícia não pode. Há uma ação que você pode realizar, que o exército, as forças armadas não pode. Há uma ação que você pode realizar, que a força nacional não pode realizar. A palavra de Deus nos diz, Efésios 6,15: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Você pode ser anunciador das coisas. 190, barra pesada, rota 22. Eles podem anunciar sangue todo dia, mas você pode anunciar a paz. Mas você pode anunciar a paz. Você pode anunciar a reconciliação com Deus. Governo, entidade pública não pode fazer isso, mas você, igreja do Senhor Jesus, pode calçar o Evangelho da paz. Você, igreja do Senhor Jesus, pode ser intercessora da nossa cidade. Você, igreja do Senhor Jesus, pode tornar claro que o braço de Deus não está encolhido para salvar, mas o braço de Deus está estendido para a salvação. Você, igreja do Senhor Jesus, você pode tornar claro para o pecador que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir, mas os seus ouvidos estão atentos à voz de um pecador que se arrepende e quer caminhar por uma nova caminhada. Os ouvidos do Senhor estão atentos à oração do coração arrependido que quer ter uma nova vida em Cristo, e só quem pode anunciar isso é você e eu, que já fomos alcançados pela graça e pelo amor de Deus. Só você pode dizer para essas pessoas que Jesus já deixou a paz dele para nós e para a nossa cidade. Só você pode dizer que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14 e 27. Só você pode dizer isso.
porque você já experimentou a paz de Deus. Só você pode chegar para essas pessoas e compartilhar o amor e a paz de Deus. Só você pode dizer: a gente não precisa viver nesse estado de violência, porque Cristo já nos deixou a paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é qualquer paz, é a paz dele. Não é qualquer paz, é a paz dele, do nosso Senhor. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. A nossa cidade precisa dessa mensagem de paz, dessa mensagem de reconciliação, dessa mensagem do perdão de Deus. A nossa cidade precisa daqueles que estão calçados na preparação do Evangelho da paz. João 10:10 nos diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas nós também temos, amados, além das ações naturais, nós temos a ação sobrenatural. Nós temos aquele que veio para desfazer as obras do diabo. Porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E ela diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Deus tem vida e tem vida com abundância. Deus tem vida e vida com abundância na nossa cidade. Sabe o que me faz lembrar, amados? De um vale de ossos secos. Que Deus diz ao profeta: que tu vês um vale de ossos secos. Profetiza que esse vale de ossos secos viverá. A nossa cidade já não habita. A nossa cidade está como um vale de ossos secos, mas existe uma igreja poderosa que pode profetizar sobre ela, que pode anunciar a paz, e ela pode reviver como aquele vale de ossos secos tornou-se um exército com vida. Basta que eu e você não nos coloquemos debaixo do alqueire, mas nos coloquemos no lugar do velador para iluminar a nossa cidade, porque nós somos o sal e a luz desta terra, amados. Foi Deus quem nos colocou aqui nessa cidade. Queridos, para concluir, quero lembrar a todos nós que toda ação nossa natural, que todo recurso nosso, que todo investimento que viemos a fazer com a nossa vida, talentos, ou até com recursos, como muitos de nós fazemos com o projeto Amigo da Criança, será inútil sem a presença do Senhor. Porque, como diz o Salmo 127:1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pode botar policial em todo quarteirão, que não vai dar jeito. O Senhor tem que estar no meio da cidade. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor está comigo, está contigo. O Senhor está comigo, está contigo, para que, como igreja do Senhor Jesus em Fortaleza, nós possamos ver esse quadro ser mudado. Que as mães não chorem mais por perderem seus filhos, pela violência desenfreada na nossa cidade. Igreja do Senhor Jesus tem um pé no céu, mas ainda não tirou o pé da terra, porque ainda não foi arrebatado. Você ainda não foi arrebatado. Você precisa fazer alguma coisa pela sua cidade. Você ainda não foi levado aos céus. Você precisa calçar-se na preparação do Evangelho, orar e fazer alguma coisa pela nossa cidade, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça e faça uma oração pela sua cidade. Faça uma oração pela cidade de Fortaleza. Faça uma oração por essa cidade que foi apontada como a 13ª cidade mais violenta do mundo. Coloque-se como instrumento de Deus para fazer a vontade de Deus, para esse quadro ser mudado na nossa cidade. Diga para Ele: Senhor, coloca a minha vida nas tuas mãos. Se a gota da minha ação pode contribuir em alguma coisa,
aqui estou eu, fale para mim. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas e morros. Onde andará a justiça?
toda a igreja do Senhor, por nossa cidade, por nosso país. Glória a Deus. Cultive o hábito de orar por nossa cidade. Entregue a sua vida para ser instrumento de justiça e de paz, em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos amar pela nossa nação, pela nossa cidade. Pai querido, Senhor da glória, Pai, nesse momento nós elevamos a nossa voz a Ti, Senhor amado, pedindo sobre a nossa cidade, ao Deus da glória. Pai querido, Tu és o príncipe da paz, Senhor amado. Sabemos que nenhuma paz é perfeita se não vier de Ti, Senhor. Pedimos que como igreja sejamos instrumentos, ó Pai amado, para que possamos levar a verdadeira paz a cada coração, Senhor Deus da glória. Pai querido, possamos como igreja sermos instrumentos, Senhor amado, para levar o evangelho da paz, ó Deus da glória, para que os índices de violência na nossa cidade possam realmente cair, ó Pai querido. É preciso que esta nação, que este povo possa gozar da paz que somente há em Ti, Senhor da glória. E nós como igreja não podemos nos eximir da nossa responsabilidade. Deus da glória, Senhor, nos colocamos como instrumento Teu, Senhor amado, para que possamos ser instrumento de paz para esta nação. Oh Deus da glória, Pai querido, sabemos, Senhor, que a razão maior da violência na nossa cidade e na nossa nação é fruto do pecado que tem dominado, Senhor, esta nação. Deus da glória, mas em Ti há a solução, em Ti, Senhor, há a paz para esta cidade, em Ti há a restauração das vidas, trazendo paz aos corações. E não poderá haver paz em uma nação se não houver paz no coração de cada um que faz esta nação. Por isso clamamos a Ti, Senhor Deus da glória. Ah, Senhor, manifesta a Tua paz sobre esta nação. Oh Deus da glória, Senhor, abençoa, Deus de poder. Liberta-nos, ó Pai querido, de tanta corrupção, de tanta violência, Senhor, e traz a Tua paz a esta nação. Deus da glória, Pai querido, tudo Te pedimos e Te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cultive o hábito de orar ao Senhor por nossa cidade. E faça alguma coisa além de orar.